publicação da DIC do tema O Conselho Municipal do Rio de Janeiro e as disputas de poder na Primeira República. A Lei nº 85, de 20 de setembro de 1892, representou um marco importante para a política do Rio de Janeiro. Isso porque, a partir desta data, 4 poderes passaram a atuar no campo político institucional carioca: a Prefeitura, o Conselho Municipal, a Presidência da República e o Senado Federal. No lugar da instituição provisória Conselho de Independência Municipal, que desempenhava funções executivas, legislativas e judiciárias, criam-se 2 poderes. O poder executivo, representado pela figura do prefeito, que era escolhido pelo presidente, e o legislativo, exercido pelos membros do Conselho Municipal, que eram eleitos pela população votante carioca. A lei também foi responsável por definir as principais atribuições do Conselho, que totalizavam 37. Embora seu poder fosse limitado pela lei, o Conselho acabou se tornando mais forte que o poder executivo local, dando assim um papel central ao legislativo nas relações entre os poderes locais e a população carioca. Toda a sua ação era monitorada de perto pelos principais periódicos que circulavam na época, dando destaque aos assuntos que eram debatidos pelos intendentes, colocando assim o Conselho Municipal no centro do debate público em diversas pautas e posicionamentos. A pesquisa tem como objetivo analisar os embates ocorridos entre os prefeitos e o Conselho Municipal da cidade do Rio de Janeiro em 2 momentos cruciais de mobilização política: as discussões sobre o orçamento e o funcionalismo. Esses assuntos envolvem disputas em torno dos investimentos a serem feitos pelos poderes e a capacidade de montar e preservar redes de influência política, envolvendo interesses de grupos da cidade. Para tal, delimita-se um período de análise dos poderes municipais cariocas entre os anos de 1892 e 1902, pois acredita-se que este recorte permitirá compreender as relações políticas entre representantes e representados. Além disso, a pesquisa pretende abordar outros subtemas, como a da participação política da sociedade, da organização da elite política carioca e das tensões entre os intendentes e os prefeitos. Ao final do primeiro ano de vigência da Bolsa, se iniciou o trabalho de levantamento de fontes, ainda de forma bem primária. Através da hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, buscou-se consultar os primeiros jornais cariocas da época, na tentativa de confirmar se esse material realmente existia, além de identificar seu conteúdo e de que forma este serviria para a pesquisa. O resultado foi bem satisfatório, já que a existência dos registros é verídica e nela há uma riqueza de conteúdos importantes para o desenvolvimento da pesquisa. A vivência da política da cidade do Rio de Janeiro era, de certa forma, bem peculiar, se comparada às demais cidades do país. Além de ser o único município que tinha representação no Parlamento Federal e seu prefeito escolhido pelo presidente da República, havia, de certa forma, uma interferência do poder federal nas decisões que, fora dessa realidade, era competência dos conselhos municipais. Destaca-se aqui a prerrogativa dos vetos às decisões do prefeito, que pertencia ao Senado Federal e não ao Conselho Municipal Carioca. Mesmo com essa particularidade, o poder local exerceu uma importante função dentro do sistema político, pois era de seu encargo outras temáticas que exigiam um empenho e entendimento sobre a cidade e sobre a política para que fossem conduzidas da melhor maneira. O entendimento sobre a importância de tal instituição se torna mais clara ao analisar as mensagens enviadas pelos prefeitos para a abertura dos trabalhos no Conselho, que apresentava a atenção dada pelo prefeito a essa instituição e a necessidade de um bom convívio para uma boa legislatura. No que se refere às questões do orçamento e funcionalismo, foram encontrados diversos trechos em periódicos, como o do dia 1º de março de 1898, no jornal O Comércio, em que o então prefeito Ubaldino de Amaral escreve uma carta ao Conselho Municipal expressando suas preocupações com as responsabilidades orçamentárias e os altos gastos com funcionalismo. Já em uma outra publicação do mesmo jornal e na mesma data, o Conselho produz uma resolução que tenta resolver a questão orçamentária e organizar as despesas da Casa Legislativa. Com a análise dessas fontes, foi possível ter uma melhor noção sobre o assunto que eram de fato competência do Conselho Municipal, além de mostrar que essa instituição não estava alheia das vivências da cidade do Rio de Janeiro e das necessidades de sua população. Um exemplo está na matéria publicada no Jornal do Comércio no dia 3 de fevereiro de 1893,
em que é feita uma convocação extraordinária enviada pelo então presidente do Conselho Municipal a seus pares durante o período de recesso parlamentar. Os assuntos listados para votação que levaram à convocação do Conselho são capazes de exemplificar algumas das principais competências da Casa, além de demonstrar a responsabilidade de parte desses parlamentares com o funcionamento da cidade. Dentre eles estão o alargamento de ruas, construção de moradias para operários, organização dos serviços de higiene e assistência municipal, regulamentação dos teatros e abertura de créditos para o prefeito. É importante destacar a contribuição de alguns autores, como Surama Conde Sá Pinto e Marcelo de Souza Magalhães, para o melhor entendimento sobre o papel e as funções designadas aos poderes municipais, a sua formação e a atuação ao longo dos anos iniciais da Primeira República. Durante o período da pesquisa, foi possível identificar e desmistificar algumas questões presentes na historiografia consolidada, como a de que as instituições locais do Rio de Janeiro não exerciam seus poderes com autonomia, já que, por ser a capital do país, a nomeação do prefeito era feita pelo presidente e a prerrogativa de veto das resoluções cabia ao Senado, não ao Conselho Municipal. Ou ainda, a de que os intendentes municipais eram completamente alheios às questões da cidade e só ocupavam os cargos para benefícios próprios, dando a estes um papel meramente figurativo. Outro ponto defendido por esses autores é de que a população estava completamente alheia ao que estava acontecendo na cidade e não se mobilizava. A análise das fontes permitiu ter uma melhor noção sobre os assuntos que eram de fato competência do Conselho Municipal, além de mostrar que esta instituição não estava alheia às vivências da cidade do Rio de Janeiro e às necessidades de sua população. Grande parte dessas competências estava em torno de dois pontos principais, o orçamento público e o funcionalismo. Tais temáticas foram responsáveis por diversos embates no Conselho, além de serem pontos cruciais que abalaram as relações com o prefeito da cidade. Também foi possível observar que a população tinha uma participação nas gestões. Diferente da visão de algumas obras produzidas sobre a sociedade brasileira da Primeira República, pôde-se notar uma participação por meio de demandas enviadas à Casa Legislativa. Além disso, as publicações dos jornais também mostram que a sociedade acompanhava diariamente o que estava sendo discutido e as medidas tomadas pelos poderes municipais. Sabe-se que boa parte da população brasileira era analfabeta, o que dificultava o acesso às informações, mas isso não significou uma completa ausência delas. Ainda na análise da repercussão dada pela imprensa aos assuntos municipais, pode-se observar que outros meios eram utilizados para levar informação à população carioca, como as charges da Revista Ilustrada, que exercia um papel importante de informação por meio de imagens, o que facilitava o acesso a essas pessoas analfabetas. Foi possível entender, através da análise de fontes e de leitura de textos, que a interferência do poder federal nas questões municipais não inviabilizou a atuação dos poderes locais da cidade do Rio de Janeiro, além de mostrar que a elite política carioca não era descomprometida com as questões locais, e conseguiu manter uma organização institucional e foi responsável por trazer alguma diversidade ao cenário político. Estudos apontam que os intendentes estavam dispostos a discutir e buscar a melhoria da cidade em temas relacionados à educação, saneamento básico, moradia, saúde e outros. Tudo isso era monitorado pela imprensa da época, responsável por informar a população sobre as principais discussões presentes no Conselho Municipal, deixando-a ciente do comportamento adotado pelos intendentes. Referência bibliográfica: Viscardi, Cláudia Maria Ribeiro, O Teatro das Oligarquias, uma revisão da política do café com leite. Belo Horizonte, C/Arte, 2001. Leal, Victor Nunes, Coronelismo, Enxada e Voto. O município e o regime representativo no Brasil. Terceira edição, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1997. Pinto Surama Conde Sá. Um eterno burgo pobre, a política na capital federal da Primeira República. Caderno do Desenvolvimento Fluminense, Rio de Janeiro, número 7, 2015. Magalhães Marcelo de Souza. A encenação da questão da higiene. O Conselho Municipal como Teatro. Rio de Janeiro, de 1892 a 1902. Niterói, PPGH, UF, 1999, dissertação de mestrado. Carvalho, José Murilo D. Os Bestializados. O Rio de Janeiro e a República que não foi. São Paulo, Companhia das Letras, 1987.